Paraíso, eu sempre digo que tudo aconteceu muito rápido. Tem povoado que passa 50, 100 anos esperando a emancipação. Paraíso começou em 59, quando foi em 63. 4 anos depois, Paraíso está emancipado. Então, o Zeca Moraes, que é meu tio, ele era prefeito de Pium nessa época. Ele na verdade foi eleito vice-prefeito em 1960. O prefeito titular era o Trajano Coelho Neto. O Trajano Coelho Neto era um jornalista, dono de um jornal Era o Ecos Ecos, do né? Tocantins, que é um jornal icônico na história. Esse jornal, na década de 50, era tão interessante que ele colocava os comerciais das lojas, dos comércios lá no jornal, colocava-se, ao invés de colocar Cristalândia, tracinho GO, colocava traço Tocantins. Já Tocantins. Já colocava E já com o nome Tocantins, já né? com o nome Tocantins. Então, porque É Pium antiga, né? Essa luta da separação, bem né? antiga mesmo. Pium, antes de ser Pium, era Piaus. E era E garimpo, né? era garimpo de cristal de rocha. E a Cristalândia era chapada, só chapada. E era do mesmo tempo e um Da mesma surgiu. época. Iniciaram no início da década de 40. Justamente coincidiu com a época da Segunda Guerra Mundial e principalmente os Estados Unidos compravam bastante cristal para a indústria bélica. Sei. E aí, com o término da Segunda Guerra, esse comércio entrou em decadência, né? Aí, quando foi na década de 50, quando começaram a falar sobre a construção da rodovia Belém-Brasília, que foi a partir daí que teve o surgimento de Paraíso através do acampamento, eles, de uma certa forma, ficaram com a esperança de que essa estrada, o traçado dela, passasse por lá. Mas não passou, né? O máximo, porque quando eu falei que a Bernardo Saião coincidia com a rodovia, ela passava um pouco mais perto de onde hoje de Cristalândia e de Pium, porque você sabe onde fica Rosalândia Velha? Sei. Passava ali. Inclusive é conhecida lá como ter uma loja de doces, né? Muito gostoso aquela loja. Muito bom. Eu Doce de sempre, quando eu leite, vou né? na Lagoa, Ainda eu passo tem? lá. Ainda tem aquela loja? Tem. Ah, que É legal. muito bom. Além de doces, tem também aquelas conservas, aqueles picles, Picles, né? é. Que tem um Bacana. de milhozinho, assim, pequenininho. Muito bom mesmo. E a rodovia passava em dois povoadozinhos ali, que era a Rosalândia Velha e o Campo Maior, Campo Maior. que na estrada que vai para Pium. Era o lugar mais próximo que a rodovia chegou dessas duas cidades, né? Então, voltando a falar do meu tio Zeca, quando o Trajano, ele e o Trajano tomaram posse como prefeito e vice, menos de 3 meses o Trajano foi assassinado. E aí ele Caramba. assumiu o mandato praticamente todo. Esse assassinato do Trajano foi motivação política ou não? Motivação política. Dizem que ele, no jornal dele, ele tinha muitas reportagens fortes falando sobre os ex-prefeitos, questão de corrupção, essas coisas, né? Enfim, foi totalmente conotação política mesmo, o assassinato dele. Então, a primeira coisa que o tio Zeca fez em relação a Paraíso foi fazer, em 1961, no mesmo ano que ele tomou posse, ele mandou fazer um cadastro do comércio daqui, para o comércio já começar a pagar imposto e ter verba para fazer alguma coisa. A primeira coisa que ele fez de obra foi a instalação de um motor a diesel
para gerar energia. Foi feito uma rede, um posteamento no meio da Bernardo Sayão, que não tinha o canteiro, mas foi feito um posteamento ali, feita iluminação, e as pessoas que queriam instalar energia em casa, era só fazer um requerimento para a prefeitura que eles instalavam. E ela ia ali na rua Tapajós, da Bernardo Sayão, até chegar na igreja, que a igreja era ali naquela região mesmo. Foi feito também um posteamento. Então, nesse dia, no dia da inauguração, foi em dia 17 de janeiro de 62, teve a inauguração e tinha um convidado ilustre, que era o seu Jaime de Farias, ex-prefeito de Porto Nacional, e que ia ser candidato naquele ano para deputado estadual. E aí, ali na inauguração, as pessoas procuravam ele. O que tinha que fazer para Paraíso se emancipar? Ele falou assim, olha, não tem jeito de pular etapas, de povoado passar para município. Antes de ser município, tem que ser distrito. E para isso, vocês têm que se candidatar a vereador de Pium, para vocês, lá na Câmara de Pium, vocês conseguirem essa lei. Nesse ano, naquela época era diferente a legislação, e, por exemplo, em 1960, quando o Zeca Moraes e o Trajano foram eleitos prefeito e vice, só tinha eleição no município para prefeito. Vereador era 2 anos depois. Então, em 62, teve eleição para... Depois de 2 anos é eleita a Câmara. A Câmara que era que vinha de 2 anos antes. E prefeito era voto direto, Kleber. Já. Sempre foi, né, prefeito? Sempre foi. Sempre foi. Você fala voto... Isso é indicação, né? Não, voto. A não ser o caso dos prefeitos nomeados, sim. Né? E aí, o Jaime de Farias deu todas as dicas. Ó, vocês têm que candidatar o maior número aqui. Naquela época, o número mínimo de vereadores nas câmaras dessas cidades pequenas era 7. Então, Pium tinha 7. Aí, aqui em Paraíso, 10 pessoas se candidataram para ser vereador em Pium. Eu digo sempre que esse foi o primeiro grande momento político da história de Paraíso, porque simplesmente 3 deles foram eleitos. O França Moraes, o Isaac Cavalcante, que é o pai do William, nosso amigo, e o seu José Pereira Rego, que é o esposo da dona Calu. Os 3 foram eleitos. Ou seja, Paraíso, já nesse primeiro embate político, ele já demonstrou força, porque ele elegeu quase 50% da Câmara de Pium. De 7... elegeu 3. Bacana. Então, além do comércio, que já era forte, né? Além do comércio, que era fortíssimo. O meu tio Zeca, ele, além de político, ele também foi escritor. Ele costumava dizer, ele tem um livro, ele publicou 3 livros. Um dele é Paraíso do Tocantins em Literatura de Cordel. Mas é uma história tão interessante. E nessa história, ele fala assim, Paraíso parecia um garimpo em disparada. Evidentemente que isso é uma metáfora. Ritmo acelerado. Ritmo acelerado, que isso é uma metáfora, que Paraíso nunca foi garimpo, né? Mas o que ele queria dizer é que o comércio aqui iniciou já forte, e bem forte mesmo. Tanto é que Paraíso começou a atrair muita gente, principalmente de Pium, Cristalândia e Miracema. Foram as principais cidades que deram os primeiros moradores aqui para a nossa cidade.
Então, o seu Jaime de Faria incentivou esse pessoal, eles foram eleitos. Aí o Zeca Moraes fez a parte, o meio de campo lá com os demais vereadores. Um deles é cunhado do prefeito, o tio Zeca. Aí esse foi tranquilo, mas o tio Zeca, porque assim, Fernando, a gente tem que entender que o município sede, ele nunca quer perder área. Transformar É imposto, né? Também, né? Transformar em distrito significa que é meio caminho andado para ser município. Então, quer dizer que o município sede vai perder uma área territorial importante, né? Mas, mesmo assim, o tio Zeca conseguiu convencer os demais vereadores, tanto é que esse projeto de lei transformando Paraíso em distrito foi aprovado por unanimidade. E esse projeto é do seu tio, o Zeca Moraes. O projeto é dos três vereadores. Os três juntaram França, Isaac e José Pereira. Então, os três não eram do mesmo partido. O Isaac e o José Pereira do mesmo partido e o França não. Mas eles uniram força para esse objetivo comum, né? E aí, tanto é que naquela época, hoje a posse dos eleitos é dia 1º de janeiro, né? Naquela época era 31 de janeiro. Eles tomaram posse no dia 31 de janeiro de 63 e no dia 22 de fevereiro, ou seja, menos de um mês, eles já estavam com a lei aprovada. Aí, nessa eleição de 62, o Jaime de Faria foi eleito deputado. Deputado estadual. Deputado estadual. E ele tinha se comprometido a ajudar, aliás, não só ajudar, mas levar o projeto e protocolar esse projeto na Assembleia Legislativa de Goiás. E assim fez. Lembrando que era Goiás, né? A sede é em Goiânia, né? A sede em Goiânia. Né? Olha o tanto que a coisa foi rápida. Em fevereiro, dia 22, a lei do distrito foi sancionada. Quando foi... Aí, entre fevereiro e maio, a turma dos líderes políticos da época, seu Zé Nésio Ramos, Dona Calu, o seu Hercílio Bezerra, os três vereadores, essas pessoas eles trabalharam em prol da busca de documentos que era necessário lá na Assembleia Legislativa para emancipar. Que documentos eram esses? Precisava de uma comprovação de uma renda mínima do município. Aí, para isso, serviu aquele cadastro que o Zeca Moraes tinha feito 2 anos antes. Aí, a Prefeitura de Pium já deu uma espécie de certidão certificando que o distrito já tinha uma arrecadação X. A outra, a Dona Calu e seu José Nésio Ramos, eles saíram cadastrando os eleitores na região, na zona rural. Olha aí. Isso no lombo do cavalo. No lombo do cavalo. E aí eles conseguiram ter um registro mínimo de eleitores aqui no distrito. E outros documentos também que precisavam de comprovação, a população, o eleitorado. Eu sei que eles conseguiram essa documentação em tempo recorde. Em maio de 63, eles entregaram a documentação para o Jaime de Faria. O Jaime imediatamente deu entrada na Assembleia. Quando foi no dia 23 de outubro, e é por isso que a gente comemora o nosso aniversário de Paraíso, dia 23, o governador de Goiás, Mauro Borges Teixeira, sancionou finalmente a Lei 4.716, que emancipava Paraíso com o topônimo
de Paraíso do Norte de Goiás. De Goiás, né? Eu, quando era criança, eu costumava falar assim que não era um nome de uma cidade, era praticamente uma frase, né, de tão comprida. Tão comprida. Mas é porque no Paraná existe uma cidade chamada Paraíso do Norte e tinha que ter uma diferenciação. E esse de Goiás era o diferencial nosso aqui.